são muitas incertezas e dúvidas de todos, né? A gente escuta muito, não há certo, não há errado, né? Então, essas incertezas, elas nos deixam com uma insegurança muito grande. E eu acho que a Paty, nesse acolhimento a todos nós, eu acho que ela vai trazer informações muito pontuais que podem nos orientar dentro de todo esse sistema que a gente está vivenciando, né? Então, essa é a minha introdução. Eu vou passar a palavra à Patrícia. Um bom encontro para todos nós. E agora é com você, Paty. Aí eu vou pedir para todos desligarem o microfone, tá bom? Todos manterem no mute, né? Ok. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite da Andréa. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho, né? Da gente estar discutindo sobre essas questões todas, esse desafio tão grande que a gente está vivendo agora, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou mostrar algumas imagens. São mais imagens realmente, tá? E para a gente ir conversando, tá bom? Espera aí. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Bom, tá aparecendo aí a tela para vocês? Agora sim. Né? Então, hoje nós vamos conversar sobre essa questão, qual o reflexo do isolamento para as crianças, né? É uma situação bem delicada que estamos vivendo hoje com essa pandemia, esse vírus, né? Que nos assombra o tempo todo aí, que nos faz ficar em casa, né? E está gerando uma situação de muita vulnerabilidade, né? De muitas incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, ninguém sabe até quando nós vamos ter que ficar em casa ou não. As notícias mudam muito rapidamente, né? Nós temos novidades a cada momento e isso gera uma insegurança muito grande, muitos medos, né? Medo e insegurança, né? E, na verdade, assim, a gente sabe que as crianças, quando têm medo, quando se sentem inseguras de alguma forma, né? Elas correm para o colo, né? Para o colo de pai e mãe, né? E o colo, ele é um lugar extremamente acolhedor, quente, onde as crianças estão acostumadas a buscar, né, abrigo realmente. Então, assim, no colo, as crianças se sentem acolhidas, tem uma palavra amiga que elas ouvem, tem o olhar que encontra, né? E sempre uma palavra, alguém está dizendo para elas, olha, fica tranquilo, não é nada, ou então já vai passar, né? E as crianças se acalmam muito no nosso colo, né? Então, o colo é um lugar especial para as crianças. Mas e nós, adultos, quando a gente sente medo, né? O que a gente faz? Né? A gente não tem colo para voltar, né? Já não tem mais essa possibilidade de voltar para o colinho, né? Então, na verdade, nós adultos, quando a gente sente medo, a gente vai buscar algum tipo de segurança na vida. A gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente compra um seguro, né? A gente tenta garantir o futuro de alguma forma. Às vezes até faz compras também, né? Compra uma roupa mais bonita para se sentir mais seguro, um sapato mais elegante, alguma coisa assim. A gente tenta conseguir elementos que nos tragam algum tipo de segurança, né? E, na verdade, essas possibilidades, elas ficaram bem mais restritas hoje, né? Com tudo isso que estamos vivendo agora, né? Então, na verdade, nós, adultos, a gente precisa trabalhar esse sentimento de medo dentro de nós, né? Até para que a gente não vá buscar lá fora
alguma segurança que possa ser ilusória, como muitas vezes a gente já fez no passado, em outros momentos, e talvez agora também. Então, a gente tem que trabalhar esses medos dentro de cada um de nós, né? Temos que buscar equilíbrio, buscar serenidade. Na verdade, né, uma das tarefas que essa pandemia está pedindo para nós, adultos, é que a gente aprenda a viver sem nenhuma segurança no que virá, no futuro, né? E essa pandemia também está exigindo de nós que a gente aprenda a viver com resiliência, né? Procurando encontrar e reforçar as relações, as amizades, a conexão, né? Das formas que são possíveis hoje, né? Através de um telefonema, de um WhatsApp, de um contato, através do Zoom, às vezes, né? Então, a gente vai buscando as formas que nos são possíveis no momento para fazer ligação, para fazer contato, para encontrar as pessoas e para nos equilibrar também, né? Então, as crianças, na verdade, né? Existem várias formas da gente buscar esse equilíbrio, não existe uma forma só, não é apenas meditando, né? Cada um pode encontrar esse equilíbrio do seu jeito pessoal, pode ser através da arte, através da literatura, através de diversos canais, né? Mas a gente tem que ir buscando realmente essas coisas, né? Agora, as crianças, elas espelham muito os nossos sentimentos. Quando nós, adultos, não estamos tranquilos, não estamos equilibrados de alguma forma, estamos ansiosos, com muito medo, né? Eles percebem, as crianças percebem o que se passa dentro de nós, embora a gente às vezes esteja tentando mostrar outra coisa, né? Então, as crianças, elas estão aprendendo ainda, elas estão desenvolvendo a linguagem verbal, então elas leem com muito mais facilidade, com muito mais clareza, todo e qualquer linguagem não verbal que a gente demonstre, que a gente apresente, tá? Então, assim, as crianças estão ansiosas também, as crianças estão com medo, elas estão vivendo toda essa situação junto conosco, né? Elas estão ao nosso lado, estão junto com a gente, estão vivendo, estão percebendo tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Eu coloquei aqui uma frase do Rudolf Steiner, onde ele diz assim, ó: na primeira infância, a criança como um todo é, de maneira totalmente inconsciente, um órgão sensório. Em seu interior, ela reproduz o que percebe, principalmente nas pessoas ao seu redor. Não obstante, tais imagens interiores não são meras imagens, são ao mesmo tempo forças que organizam física e plasticamente em seu interior. Tá? Então, o que o Steiner está dizendo aqui é o que muitas vezes a gente fala numa linguagem bastante comum e corriqueira, que as crianças são como esponjas que absorvem tudo o que acontece ao redor dela, né? Então, na verdade, a gente precisa muito cuidar de nós mesmos, de cada um de nós, né? A gente precisa se trabalhar enquanto ser humano, enquanto pai e mãe, para a gente conseguir passar por essa situação toda que estamos vivendo, tá? Então, na verdade, essa é uma tarefa de pai e mãe que não é agora com a pandemia que se apresenta, não. Na verdade, sempre foi assim, né? As nossas crianças sempre refletiram tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que a gente passa para eles. Mas agora, com essa situação, isso ficou mais evidente, ficou mais escancarado, né? Então, olha só, nessas fotos aqui. As crianças imitam os nossos gestos, o nosso tom de voz, o ritmo da nossa fala, as nossas atitudes, né? E elas realmente ficam espelhando e nos imitando,
né? O que traz para nós uma responsabilidade muito grande, sem dúvida, né? Então, e na verdade, né, no nosso dia a dia, que nós costumávamos chamar de normal, né? Nós tínhamos muitas tarefas, muitas atividades. Todas nós, mulheres e os homens também, sem dúvida, né? O trabalho, e muitas coisas que a gente tem que cuidar, né? Cuidar da família, dos filhos, do supermercado, né? Das tarefas domésticas. E tudo isso fazia da nossa vida uma grande maratona, né? Uma roda viva, realmente, com vários compromissos, com vários horários, com uma correria muito grande. E a gente tendo que equilibrar tudo isso, né? E, na verdade, nesse, né, dia a dia que a gente chamava de normal, muitas vezes sobrava muito pouco tempo para a gente realmente olhar e estar junto com os nossos filhos, né? Dialogar, observar as crianças, poder interagir um pouco mais com elas, às vezes ficava um pouco limitado. Se a gente descuida no nosso dia a dia, a gente acaba sempre nos relacionando com os nossos filhos de uma forma muito só relacionada às obrigações, né? De uma forma assim, agora é a hora do banho, agora é a hora da escola, agora vamos comer, agora é a hora de dormir, né? E se a gente descuida, a gente fica só conversando com os nossos filhos, dizendo para eles o que deve ser feito a cada momento, né? Isso é muito comum no dia a dia. E a gente, né, o que a gente vê, né, acontecendo? Quando a gente fica muito só colocando regras, orientações para as crianças, elas às vezes, até para conseguir a nossa atenção, né, e para poder sair desse modo tão profissional, né, de tantas obrigações que têm que ser realizadas todos os dias, elas acabam às vezes apresentando situações de birra, né? O que tem sido bastante comum também agora, nesse momento de pandemia, porque muitas vezes os pais estão ansiosos, estão com medo, estão preocupados com o futuro e às vezes não conseguem oferecer aquele colo que a gente falou no início, né? Não conseguem, às vezes buscam menos o olhar, a troca de olhar com os filhos, às vezes estão diante das crianças, mas estão preocupados com o que vai acontecer, com quando vai terminar a pandemia ou não. E aí, muitas vezes, as crianças mostram, né, que alguma coisa não está indo bem. Às vezes têm dificuldade de dormir, às vezes apresentam birra, se tornam mais agressivas, regridem, né? Então, acontecem várias situações como essas, né? E aí, o que eu tenho visto, até com as famílias que eu tenho acompanhado também no meu consultório, o que tem funcionado bastante para os pais é colocar os filhos na agenda realmente, num sentido assim. Agora, como estão em casa, muitas vezes fazendo home office, né? Eu vou parar um pouquinho de compartilhar para conversar aqui. Então, muitas vezes a gente está em casa, está fazendo home office, né? Está lá trabalhando, tendo que dividir o nosso tempo com os nossos filhos, com os afazeres domésticos, e a gente não consegue dar a atenção que as crianças às vezes necessitam, solicitam, né? E então, assim, o que eu tenho conversado com as famílias que eu atendo e que tem funcionado muito é meio que colocar na agenda realmente qual o tempo que eu tenho disponível para o meu filho. Então, assim, e não é só colocar um período no final da tarde, no final do dia. É assim, eu vou tomar café da manhã com a criança, com os meus filhos, e eu vou dar meia hora que seja um período para estar com eles, para brincar um pouquinho, para me relacionar, para interagir. Depois do almoço também, mais meia hora, 40 minutos. E aí no final do dia, mais um período também. E vou colocá-los também na cama.
Porque, assim, quando eles estão na escola, eles têm a atenção da professora, eles se relacionam com outras crianças, eles têm atenção, né? E quando eles estão em casa, os pais estando trabalhando, né? Quem está dando atenção para eles? Né? Então, é importante que os pais se organizem na sua rotina, no seu dia a dia, de uma outra forma, né? Agora a gente já tem vários dias, aí já tem um longo período, 60 dias já de isolamento. Provavelmente, talvez vocês, ou a grande maioria de vocês, já fez isso, né? Já se organizou de outra forma, já está se relacionando com os filhos de outro jeito, de outra maneira. Mas é sempre importante lembrar que as crianças, quando nós estamos trabalhando, eles estão lá, né, na escola, tem a professora, tem as outras crianças e tem muitas outras pessoas dando atenção para os nossos filhos, né? Tá? Então, é importante a gente lembrar disso, que a gente precisa oferecer mais tempo para essas crianças. É interessante que quando a gente vê hoje em dia muitas crianças fazendo birra, fazendo manha, né? E aí, de repente, a gente começa a dedicar um pouco mais de tempo a elas, né? E fazer pequenas coisas, né? Seja, né? Folhear o álbum de fotografias ou olhar as fotos no computador, conversar um pouco com a criança de outras coisas, brincar, se dedicar a ela um pouco mais. Geralmente, esses episódios diminuem e a relação dentro da família melhora bastante, né? Então, as crianças, elas não estão entendendo o que está acontecendo agora, elas muitas vezes têm dificuldade, dependendo da idade, de compreender por que é que não podem sair de casa, né? Então, se a gente pode oferecer mais do nosso tempo para elas, isso é muito importante. E é oferecer um tempo de qualidade, né? É um tempo em que a gente está realmente disponível para elas. Não é que a gente está mexendo uma panela, respondendo um WhatsApp, falando com o marido e também está tentando dar atenção à criança. É organizar o dia a dia, a rotina de tal forma que eu possa realmente estar disponível para as crianças por meia hora no período da manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite, que seja, ou 40 minutos, ou quanto tempo que a criança necessitar dessa atenção e desse olhar diferenciado e com qualidade que os pais possam oferecer, tá? Eu sei que no início da pandemia, muito mais talvez do que agora, foi muito difícil organizar o dia a dia, a rotina, né? Não foi nada fácil, né? Porque mudou a rotina de todos nós, a gente teve que se adaptar profissionalmente, tivemos que nos adaptar com a falta de uma empregada que anteriormente estava presente, agora não está mais, né? Então, todos nós tivemos que passar por grandes adaptações. Mas agora, né, como é que a gente consegue cuidar de tudo isso? O que a gente pode fazer, né? Olhar um pouco mais para as crianças e poder nos dedicar, nos abrir mais para dar essa atenção de qualidade. Tá? Né? Então, o que pode ajudar, né, para que as crianças não apresentem todos esses sinais, né, que eu já comentei anteriormente com vocês, essas regressões, esse comportamento mais desafiador, né, e essas situações mais difíceis de não querer seguir a rotina, né, e coisas desse tipo. É justamente cuidar da rotina de uma forma muito especial, incluindo as crianças e oferecendo essa presença de qualidade, né? Ser consistente. É interessante, a rotina, ela traz tranquilidade, traz harmonia, traz segurança para as crianças, tá? Então, assim, manter uma rotina, né? Todos os dias, realmente, assim, né? Os horários das refeições, o horário do brincar,
o horário que seja de assistir um filme, uma televisão. E é interessante estabelecer uma rotina que seja diferente nos finais de semana, no sábado e no domingo, que ela se diferencie da rotina que acontece de segunda a sexta. Segunda a sexta seria interessante, muito mais similar, entre aspas, com o que acontecia no período em que existiam as aulas, que a criança ia na escola, né? Porque isso traz conforto, traz segurança para a criança. Agora, no sábado e no domingo, é interessante usar a criatividade, fazer algo diferente, né? Propor alguma coisa que não se faz durante a semana, quando o pai e a mãe estão trabalhando, né? Quando está se cuidando dos afazeres domésticos, né? Então, talvez ver as fotos da família, contar histórias para a criança. Podem ser histórias dos ancestrais, né? Das pessoas, dos avós da família, história de como o pai e a mãe se conheceram. É claro que a gente vai contar a história de acordo com a idade da criança, né? A riqueza de detalhes vai aumentando conforme as crianças são maiores, né? Quanto menor é a criança, mais simples é a história que se conta. Mas, assim, as crianças podem se divertir muito com até mesmo histórias sobre a roupa que você tem dentro do armário. Todos nós temos alguma roupa dentro do armário que foi uma roupa que eu usei no casamento de alguém, ou a roupa que eu usei para ir para a maternidade quando você nasceu, se ela ainda estiver dentro do armário, é uma coisa curiosa e interessante para a criança, né? Então, os objetos também que se tem dentro de casa, né? Cada um dos objetos que nós temos dentro de casa tem uma história, né? Então, o presente que eu ganhei de casamento, ou aquilo que eu ganhei da minha avó, da minha tia, né? Então, é importante a gente poder cultivar uma das grandes oportunidades que essa pandemia está nos oferecendo hoje, é a oportunidade de diálogo, de conversa, de interação com as crianças, que no nosso dia a dia tão corrido, naquela roda viva louca que a gente vivia antes, isso não tinha espaço, não tinha lugar, né? E hoje a gente pode, sim, conversar com as crianças, dialogar com elas e também escutá-las. As crianças têm histórias para contar, né? E histórias para contar da percepção que elas têm, que às vezes é muito particular, de como elas percebem, né? Como elas contam as coisas que acontecem dentro de casa para uma avó ao telefone, por exemplo, né? A gente, às vezes, tem algumas mães que fazem isso, fazem um diário e escrevem frases engraçadas, divertidas que as crianças falam quando são crianças, né? Então, é uma grande oportunidade de ouvir essas frases e de anotá-las também, né? Se vocês tiverem esse espírito, né, essa vontade de fazer isso. A gente pode interagir de uma forma muito gostosa e muito divertida com as crianças, né, no dia a dia. Então, é importante a gente tentar buscar essas novas alternativas e novas formas, tá? Então, o que mais que pode ajudar, né? É essa questão da observação das crianças, né? De perceber características que são individuais de cada uma das crianças. Cada criança já tem o seu temperamento, o seu jeito de ser, aquilo que gosta de comer, o que não gosta de comer. Às vezes, tem crianças desde recém-nascidas, desde novinhas, desde o primeiro, crianças que acordam com muito gás, né? Muito despertas, logo de manhã brincam, falam, cantam, correm pela casa, são muito ativas logo cedo. E tem outras crianças que não, que acordam devagar, que são mais sonolentas, que demoram para ficar mais despertas, né? Então, perceber quais são essas pequenas diferenças de cada criança, né? A forma também como cada criança se alimenta. Então, assim, notar, né, esses detalhes pode ser uma grande diversão, né?
e de repente também uma oportunidade para os pais para poderem perceber com mais detalhes tudo isso que eu tenho certeza que vocês já percebiam antes, né? Mas que agora pode ser enriquecido mais ainda, né? Com essa presença maior, com essa interação mais próxima, né? E é também um momento muito importante para a gente desenvolver um sentimento que se chama gratidão, tá? Gratidão é alguma coisa que a gente desenvolve, a gente aprende a dizer obrigada, a gente aprende a agradecer, né? Pelo passarinho que canta, pelo sol que nasce de manhã, por alguém que fecha a porta para a gente, por alguém que dá um sorriso, né? Que fala alguma coisa, que dá uma palavra. É um aprendizado a gente ter gratidão, não é algo com o qual a gente nasce, né? Então, assim, como é que a gente cultiva isso dentro de casa? Agradece pela mesa posta, pela comida que é cheirosa, que é gostosa, pelos objetos que a gente tem dentro de casa, né? Pela oportunidade de estar junto, pela saúde que nós temos hoje, né? Dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, como a gente desenvolve esse sentimento dentro de casa, né? E como a gente também observa e agradece por tudo de bom que a gente está vivendo, apesar desta pandemia, né? Como é que a gente cultiva bons sentimentos, boas coisas, né? Gratidão e as coisas positivas realmente. Então, é muito importante a gente poder agradecer, né? E também eu vou voltar a compartilhar aqui a tela com vocês, né? É muito importante também a gente começar a envolver os nossos filhos nas tarefas domésticas, nos trabalhos domésticos. As crianças pequenas, assim que elas começam a brincar de uma forma simbólica, né? A fantasiar, a brincar de casinha, elas começam também a observar os pais, né? Nos seus gestos, nos seus trabalhos, nas suas coisas, e elas ficam muito felizes de poder colaborar, tá? Então, uma criança muito pequena, uma criança de 2 aninhos, ela já pode tirar o pó dos móveis, por exemplo, né? Então, ela já pode trazer algum objeto que é necessário, pegar uma colher na gaveta, se for preciso, né? E conforme assim, é claro que a gente tem que ter bom senso, né? E é importante fazer junto com a criança, né? Não é hora da gente dar tarefa para as crianças. A criança ela vai aprender a fazer os trabalhos domésticos fazendo junto com pai e mãe, né? E para a criança, ela se sente capaz, ela se sente útil, ela se sente valorizada de poder estar colaborando, de poder estar ajudando de fato, né? E ao fazer um trabalho doméstico, seja ele qual for, às vezes a criança é menor, ela pode pôr o guardanapo na mesa, tá? Uma coisa muito simples, ela se sente colaborando, tá? E isso é muito bom, isso desenvolve esse sentimento de cooperação, né? De ajuda. Então, lavar uma fruta, né? Fazer pequenos trabalhos, coisas muito simples em casa. Essa é a melhor oportunidade, né? Que a gente pode aproveitar agora com a pandemia. E isso faz com que a criança desenvolva muitas habilidades, muitas capacidades. Ela vai aprender muito conosco, né? Vai se sentir útil. E assim, lembrando que as crianças estão o dia todo em casa e que às vezes elas podem se cansar dos brinquedos, para ela pode ser um bálsamo, pode ser uma alegria muito grande poder colaborar, poder ajudar os seus pais, tá? Então, e assim, ela cansou? Ok, ela sai, não é uma obrigação,
tá? Ela vai fazer como se fosse uma brincadeira. E é assim que tem que ser para ela, tá? E devagar, é claro, quando ela se sentir capaz, quando ela realmente, né, se sentir, sentir que pode fazer algo assim, ela pode talvez se voluntariar, dizer, não, eu vou fazer, eu quero fazer. Quando ela fizer isso, quando ela disser que ela quer fazer, ela vai estar pronta para fazer, tá? Então, sem que seja uma obrigação, sem que seja algo penoso, né? Mas ela vai estar pronta para fazer aquilo, tá? Então, mas a gente não podia deixar de falar sobre o brincar da criança, porque afinal de contas, né? Como tem aqui essa frase da Ana Tardos Danhes Zanto, né? A criança ela não brinca, ela vive. Ela vive muito seriamente, implicando-se completamente, envolvendo todas as suas funções e todas as suas emoções em cada ato, desde o nascimento. Então, assim, a criança ela vai fazer os trabalhos domésticos junto com a gente, brincando. Vai separar as meias, juntar as meias para a gente, vai, né, talvez varrer o chão junto, ou segurar a pazinha de lixo para a gente juntar a sujeira. Ela vai fazer tudo como se fosse uma grande brincadeira. E que bom, precisa ser assim, né? E isso será muito bom para elas, né? Então, é muito importante a gente lembrar, né, que o brincar, né, ele é a grande tarefa da criança, porque ao brincar, a criança está aprendendo o tempo todo. Mas o brincar, ele é realmente um aprendizado quando a criança tem a liberdade de buscar o seu próprio interesse, de seguir o seu próprio interesse. Quando a gente decide sobre alguma brincadeira da criança, né, oferece para a criança algum brinquedo e fala, brinca disso aqui. Vamos brincar agora, né? Você não tem tá aqui do meu lado e tal, eu preciso trabalhar, por que você não brinca? E pega e dá um brinquedo para a criança, né? A gente está de alguma forma induzindo esse brincar, né? É sempre importante a gente oferecer os brinquedos para a criança, mas deixar que ela escolha com qual brinquedo ela vai brincar, de que forma ela vai fazer, né? Aqui nessa foto aparecem várias forminhas, né? E objetos que são de cozinha, objetos muito simples. Esses objetos, às vezes, para nós adultos, parece que não são brinquedos de fato, mas para a criança dá muitas oportunidades. A criança aprende desde o que conjunto, o que pertence, o que não pertence, o que é parecido, o que não é, o que é da mesma cor, né? Então ela vai aprendendo muitas coisas com objetos muito simples, sem que seja necessário um brinquedo muito elaborado, né? E quando ela segue o próprio interesse dela, ela aprende mais, ela vai investigando, ela vai pesquisando. A criança é um pequeno cientista, né? E aí ela vai aprendendo muitas coisas seguindo o seu próprio interesse, né? E quando ela tem alternadamente a atenção do adulto, né? A interação com o adulto, e depois tem um tempo livre, o brincar dela também fica mais rico, porque ela está aquecida pelo olhar do adulto, ela tem certeza, né, de que o adulto está ali por perto e está disponível para ela, né? Quando ela precisar, quando ela sentir algum tipo de angústia, algum tipo de medo, ela vai poder procurá-lo e vai ser atendida, né? Então, isso traz tranquilidade para a criança e ela pode se voltar para o seu brincar de uma forma mais intensa, de uma forma mais prazerosa, né? Então, é muito importante essa alternância entre a atenção do adulto, do pai, da mãe, a interação com a criança, né? E depois os momentos em que a criança pode brincar sozinha, tá?
E vale muito a pena, é muito importante que a gente possa observar o brincar da criança, tá? Porque aí a gente começa a perceber quais são os interesses que essa criança tem, do que ela gosta de brincar, o que chama mais a atenção dela. E quando a gente, enquanto adulto, quiser brincar com a criança, é importante que a gente haja como se fosse um convidado. A gente vai brincar com a criança, mas é importante que nós não, que a gente não conduza a brincadeira, porque muitas vezes o que é brincadeira para o adulto não é a melhor brincadeira para a criança. Então é muito importante que a gente observe e veja qual é o interesse da criança, do que ela gosta realmente de brincar. E é importante que a gente entre na brincadeira da criança a convite dela, né? E que a gente brinque do que ela quer brincar e não do que o adulto quer brincar, tá? Então, essa delicadeza é importante da gente ter com as crianças, né? E muitas vezes a gente pode também perguntar: do que você quer brincar, né? Porque aí a criança também pode nos dizer, né? E pode nos conduzir para a brincadeira dela, tá? Então, acho que essa é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, tá? E então agora eu vou abrir para perguntas, para comentários e se vocês tiverem alguma coisa para dizer, ok? Quem tiver alguma pergunta pode abrir o microfone e se colocar. Bem, eu vou Olá, começar. Patrícia. Ai, desculpa, Priscila. Pode começar, Priscila, porque o povo é sempre tímido, entendeu? Aí eu sou sempre sem vergonha, então eu sempre começo. Mas vai, Priscila, eu vou te dar honra. Muito obrigada. Então, meu nome é Priscila e eu tenho 3 crianças em casa, de idades diferentes. 11, 7 e 2 anos. Nossa! Né? E sou professora e estou tentando também aliar, né, fazer essas atividades de professor de educação infantil, trabalho em creche. E a gente também tem que pensar em atividades para passar para essas famílias, né, e tal. E aí fica aquela angústia, porque eles são muito presos às telas, né? E a escola particular está exigindo que eles fiquem no celular um bom tempo, né? Porque é a ferramenta que as escolas estão tendo. Mas acaba que ficam muito tempo em celular, ficam muito tempo na televisão. E mesmo eu tendo essa consciência e conseguindo brincar com eles, né, fazendo várias atividades, eles ainda ficam muito tempo na TV. Como eu consigo mediar isso? Então, nesse momento é um pouco mais difícil, porque está o tempo todo em casa, não tem nem o espaço da escola, né? Mas, assim, é importante colocar regras, né? Limitar o tempo das telinhas, né? E escolher também o que eles vão ver nas telas. Tem que ser muito adequado à faixa etária, né? Então, é importante colocar, assim, já colocar isso na rotina, já explicar para eles que isso vai acontecer naquele período, né? E limitar realmente. Você tem 3 crianças, são 3 crianças de idade muito diferente, Priscila. Eu sei que isso traz uma dificuldade maior, né? Porque, de repente, o que pode ver o de 11 anos, o de 2, ou de quanto mesmo? De 6, você falou? Não, 7. Então, é bem diferente, mas aí precisa estabelecer regras realmente com eles, né? E tentar organizar e cumprir isso com eles. Eu sei que, assim, você sendo professora, você vai ter um pouco mais de facilidade, mas mesmo assim é um grande exercício para quem não está acostumado a lidar com isso, né? Então, a gente tem que
usar da nossa imaginação, né? E fazer coisas assim, lançar desafios, entre aspas, desafios pequenos, né? Como, por exemplo, vamos ver quem consegue separar as meias, né? Você lava as roupas, coloca todas as meias lá, vamos lá, todo mundo, me ajuda aqui. Primeiro você faz junto, explica como que é, depois pede para eles fazerem. Então, assim, e encontrando coisas do dia a dia realmente e que possam estar favorecendo, né? Tá ajudando desta forma. Então, pequenos afazeres domésticos, né? Que possam entrar na rotina de alguma forma. É claro que você tem que sempre pensar nessa adequação à idade, né? Você nunca vai pedir uma criança muito pequena fazer algo que não é adequado para a idade dela, né? Mas sempre pensando realmente essas coisas. Uma coisa importante que pode substituir essa questão das telas é pedir para as crianças contarem histórias, né? Pedir para que elas contem o que elas sonharam à noite, para que contem, sabe, né, o que elas estão imaginando, o que elas estão brincando, vocês contarem histórias para elas também, contarem também, assim, quando eu era criança, do que eu brincava, na sua idade, o que eu fazia, né? Coisas, né, relacionadas à infância, né? Que podem ser contadas para elas sem nenhum problema, né? E aí, de repente, contar pequenas histórias para as crianças, isso ajuda bastante, porque elas ficam curiosas, ficam interessadas naquilo que você pode dizer e acabam se desvinculando um pouco das telas, né? Então, essa é uma alternativa. Mas tem que usar a imaginação mesmo, né? E encontrando caminhos. Bianca, você quer falar agora? Oi para todo mundo. Eu primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer à escola, a Andréia, porque eu acho que nesse momento que eu vejo muitas famílias muito angustiadas, e você também, né, Patrícia? Desculpa, a minha gafe horrorosa. Imagine. Mas eu vejo muitas famílias nesse momento muito angustiadas com a questão do homeschooling, como a Priscila acabou de colocar, né? Que assim foi jogado às vezes no nosso colo uma demanda de direcionar o estudo e dos pais se responsabilizarem por uma educação que nós não estamos preparados, não temos essa capacitação como os professores e tudo mais. E eu vejo assim como tem sido delicado da parte da escola, buscar sempre um entendimento, buscar um espaço onde a gente consiga fazer isso de forma muito tranquila, para crianças tão pequenas como os nossos filhos, que essa idade até 5, 6 anos. E eu acho que esse encontro que a gente está tendo com você, essa oportunidade dessa escuta, é um privilégio que a gente está tendo, porque não são todas as escolas que estão tendo essa sensibilidade nesse momento tão difícil que a gente está tendo. E eu acho que, assim, meu coração, meu aplauso para a Andréia, tirando o chapéu, porque eu acho que essa iniciativa dela realmente é muito, muito bacana. E eu acho, assim, eu sempre sou uma pessoa que eu acho que a gente deve compartilhar as coisas para que a gente possa multiplicar. E algumas iniciativas muito legais que a gente fez aqui em casa e que super funcionaram, vendo, né, o que você colocou, da questão do trabalho. A gente dividiu algumas tarefas em casa, a gente tem umas tarefas que não são obrigatórias, mas assim, as crianças já meio que se apoderaram das tarefas, né? Tipo, tirar roupa, e a roupa suja. Tem uma tabela montessoriana que é muito legal, que ela dá mais ou menos as tarefas por classificação. Eu acho que essa pode ser uma dica para alguns pais. A gente tem também coisas que estão funcionando que são tarefas volantes. Então, às vezes, ele se interessa. O que você gostaria de aprender hoje? O que você gostaria de colaborar hoje dentro de casa, além da sua tarefa? E uma das ideias mais legais que aconteceram aqui em casa, justamente porque que não pode sair, porque eu quero viajar, porque eu estou com saudade de ver minha sogra mora na Itália, estou com saudade de ver minha avó na Itália, e nós tivemos um final de semana que nós fomos para Paris. Então, sábado de manhã cedo, vem cá, filho.
Sábado de manhã cedo, nos vestimos todos de parisiense, croissant da padaria e pedimos comida do iFood, fizemos um almoço parisiense, foi super legal. Foi uma coisa que Muito funcionou bacana, bastante. Bianca. Então, a gente precisa fazer essas coisas sem Eu sair acho de que essas casa. trocas, né? Sem sair de casa, mas assim, fazendo coisas desse tipo. Ah, que linda sua neném. Obrigada. Então, eu acho que isso foi muito legal. A gente tem imaginado de tarde coisas do tipo: o que vamos fazer quando sair da quarentena? Hoje passamos a tarde realizando uma festa que vai acontecer daqui a 6 meses. Mas o que vai ter nessa festa? O que vamos cozinhar? Isso vira um tema tipo: vamos fazer um bolo para. E aí as atividades vão surgindo também disso. Então, fica aí a minha dica de coisas que estão funcionando na minha casa que eu espero que possam contribuir com outras famílias. Exato, que bom, Bianca, é isso mesmo. Acho que assim, cada família, cada núcleo familiar pode ter ideias diferentes, né? Passar um final de semana em Paris, por exemplo, foi muito divertido, né? Mas assim, cada um pode ter a sua ideia, né? Falar sobre, pegar as fotos também é muito divertido, falar sobre as fotografias, sobre os avós, sobre as pessoas que estão ali, né? Fazer um encontro pelo Zoom com familiares, né? Comemorar o aniversário de alguém assim, sei lá, no final de semana, como eu falei, é interessante você manter a rotina durante a semana, de segunda a sexta, mas no final de semana, pode pegar um dia, se você tiver bexiga em casa, né? Balão, enche as bexigas, brinca com as crianças, fazer coisas muito, assim, divertidas e que você, quando era criança, também gostava de fazer. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente está diante de crianças, a gente tem que acessar a nossa criança interior também. O que eu gostava de fazer quando eu era criança? Se eu fosse criança e estivesse aqui, dentro de casa, o que eu gostaria de fazer? Eu ia adorar lavar o banheiro e ficar escorregando no banheiro de cima para baixo, né? Ficar brincando na espuma que pode ser feita dentro do banheiro. Legal, né? Se dependendo da idade do seu filho, se isso é possível, vamos fazer, né? Então, o que eu gostaria de fazer? Paty, eu vou fazer um anexo aí. Eu queria muito que você comentasse a respeito da importância da preparação do espaço, porque nós temos muitas famílias de bebês, né? Sim. E essa preparação do espaço, ela é muito importante, né? Então, a respeito de uma preparação segura, de menos nãos, né? Dentro desse espaço educador. Então, se você puder rapidamente falar para a gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu acho que eu adoraria que você falasse um pouquinho para as famílias a respeito, né? Da importância dessa boa preparação do espaço para os bebês. Tá. Né, que seriam as crianças, gente, os bebês e as crianças bem pequenas, né? Que seriam de 0 a 3 anos. Então, para as crianças bem pequenas, é importante a gente colocá-las no chão, né? O chão é o melhor espaço para eles. E o chão é uma superfície firme, né? Onde a criança pode se mover de uma forma autônoma, né? Então, assim, é importante a gente organizar o espaço de uma forma que não haja perigos, né, para a criança. Que ela possa pegar em tudo, em qualquer objeto que estiver ali em volta, né? Então, tudo ela possa pegar, pôr na boca, né? E fazer daqueles objetos brinquedos. Então, assim, a gente não precisa ficar mudando os objetos o tempo todo, tá? Os objetos, a criança brinca durante um longo período com a mesma quantidade de brinquedos, né? Você precisa observar se aqueles brinquedos estão sendo interessantes para a criança, né? E aí, assim, ir tirando os brinquedos que já não chamam a atenção da criança e talvez ir trocando pouco a pouco. É importante também pensar na quantidade de brinquedos. Se você tem muito brinquedo, às vezes vira uma grande bagunça e a criança não brinca. Então, é importante que a quantidade de brinquedos não seja exagerada, tá? É até legal você guardar uma parte dos brinquedos dentro do armário, depois tirar
né? Quando você achar que aqueles brinquedos já cansaram um pouco, né? Mas geralmente se você deixar um mês inteiro, 40 dias, aqueles mesmos brinquedos, se eles são interessantes para a criança, ela vai continuar brincando. Se a criança já está deixando os brinquedos de lado, aí sim você percebe, vamos trocar. Aí você troca e aí isso gera mais brincadeira para a criança, tá? Então, às vezes é interessante você colocar várias almofadas, travesseiros no chão e as crianças, isso já dá um espaço divertido para a criança, ela brinca com aquilo, né? Então, você pode mudar os móveis de lugar, né? Se você tem crianças muito pequenas, faz um cercado enorme, que é do tamanho da sala inteira, né? Você coloca os sofás, os objetos de uma forma tal que naquele espaço, dentro daquele espaço, é absolutamente seguro para a criança. E aí lá você coloca alguns brinquedos. E aí você pode, de tempos em tempos, ir variando os brinquedos, como, por exemplo, ali o filhotinho, né? Da Bianca, olha lá, ó. Que bonitinho. Então, e aí você deixa a criança, né? Uma coisa muito legal é você mover os móveis realmente de lugar e fazer um grande cercado em algum espaço na sala, geralmente que é onde tem mais espaço, né? Você restringe um pouco o espaço para que a criança não vá em um lugar que ela não possa ir sozinha. Você deixa lá os brinquedos para ela, os objetos que ela gosta de brincar, que você já observou, que são do interesse dela, né? E aí ela fica ali durante um longo período, né? No ambiente familiar é mais ou menos assim que você pode fazer, né? E aí você vai devagar, de tempos em tempos, variando esses objetos para a criança. E lembre sempre que os objetos que você tem na cozinha podem ser muito interessantes para a criança. Né? A colher de pau, as vasilhas, né, da cozinha, o Tupperware, né, coisas assim que você pode olhar com um olhar, né, mais crítico e separar alguns objetos para a criança brincar. Né? É o que a gente chama de objetos abertos, né, Paty? Objetos que criam possibilidades, né? Que não falam por si. Então, muitas vezes as famílias ficam preocupadas e muito centradas na questão apenas dos riscantes, né? E eu acho que é um momento que a gente queria muito aproveitar a oportunidade para falar que o que a gente não precisa é criar ansiedade na criança nesse momento. Não há essa necessidade de criar ansiedade com o processo do conhecimento, da aprendizagem. Isso vai acontecer naturalmente, elas terão o tempo delas, independente da idade, né? Elas são crianças de educação infantil e a gente precisa muito pensar sobre isso, no tempo delas e no ritmo, né, Paty? A nossa preocupação agora é justamente esse retorno, a gente já está trabalhando isso, porque vai ser um retorno pautado, um retorno tranquilo, um retorno que a gente possa acolher a escuta das crianças em todos os sentidos, né? E procurar cada vez mais ambientes ao ar livre para que elas possam sentir essa espontaneidade, né? Que vem da escola, sem os medos e sem os receios. Né, que vai ser um espaço aberto para elas de muita escuta e que a gente vai lidar com tudo isso, né, com muito amor e carinho. Sem dúvida, né? Acho que para as crianças muito pequenas, o retorno à escola vai ser uma adaptação, uma nova adaptação, né? Acho que por isso que a Andrea está falando dessa escuta, isso é muito importante realmente, que vocês possam, né, ouvir e encontrar junto com as crianças o caminho a ser seguido, né? Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma questão, ou se é isso. Espero ter ajudado de alguma forma, né? E eu acho que assim, esse período está pedindo muito da nossa imaginação realmente, da nossa fantasia enquanto pai e mãe, né? Para a gente poder encontrar novidades e coisas diferentes para fazer com os nossos filhos, mas assim, sempre lembrando dessas oportunidades que estamos tendo, né? Oportunidade deles aprenderem um pouco mais conosco, de estarem mais perto da gente, né? E de estar podendo interagir
e, né, e vamos seguindo em frente com esses desafios, mas sempre lembrando e aproveitando todas as oportunidades que a gente tem, né? Paty, os papais estão agradecendo muito, as famílias. Eu queria te agradecer imensamente por esse momento. Foi uma fala muito importante para a gente. Olha, uma salva de palmas. Muito obrigada pelos, sabe, por você nos ter doado de tanta informação importante. A Vila Cor, ela está tentando buscar sempre esse acolhimento, né? Essa aproximação com as famílias é muito importante para a gente. Eu vou fazer de tudo para surgirem mais momentos como esse, de repente diferentes temas. A gente está pretendendo agora, futuramente, as reuniões de pais, né? Cada um do seu grupo. Depois, mais uma vez, um encontro com alguém que possa também nos trazer essa oportunidade que você nos está trazendo. De repente, se você tiver essa disponibilidade também, aquelas bem cara de pau. A escola está super aberta. Imagine, vai ser um prazer. Porque entre a gente, né, Paty, é sempre muito amor e carinho. Eu acho que todo conhecimento precisa ser compartilhado nesse momento. Né? É sempre muito bem-vindo compartilhar de momentos como este, né? E a equipe queria mandar um grande beijo para vocês, famílias. Estamos com muitas saudades dos burburinhos, da fala das crianças, da entrada de vocês, do abraço no corredor, do cheiro do feijão da Ivonete, né? São tantas coisas que acontecem na escola, mas eu acho que a gente vai conseguir, né? Nós vamos superar esse momento e a gente vai lembrar isso com muito carinho, né? Diante de tantas incertezas, eu tenho certeza que em algum momento a gente vai lembrar desses encontros e o quanto foram enriquecedores e o quanto fortaleceu a nossa comunidade escolar, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês, né? E olha, continuem firme aí em casa e muita imaginação aí para vocês encontrarem outras atividades, outras possibilidades. Aproveitem bastante aí a proximidade com os filhotes, tá?